A Arábia Saudita anunciou no último domingo, dia 4 de junho, que cortará a produção de petróleo em 1 milhão de barris por dia, a partir de julho deste ano. Em escala global, a decisão agitou a bolsa de valores, gerou alta no preço da commodity e inúmeras perspectivas pessimistas para o preço dos combustíveis. Mas qual o impacto dessa decisão na economia global e de que maneira isso afeta o preço da gasolina no Brasil? Fique por aqui e vamos discutir esse tema. Buenas pessoal, eu sou Jean Marco de Vargas e sejam muito bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui no canal. O Reino da Arábia Saudita comunicou neste domingo a redução da quantidade de petróleo que destinará à economia global em 1 milhão de barris por dia. A justificativa adotada é que a aliança da OPEP+, enfrenta um excesso de oferta iminente. Logo, busca-se suportar a perda do valor do petróleo bruto após a aliança não conseguir elevar os preços da commodity depois dos últimos 2 cortes estabelecidos. Decisão que foi tomada voluntariamente pela Arábia Saudita em resposta à incerteza econômica global e às preocupações de que a demanda internacional pela matéria-prima possa cair. A Arábia Saudita diz que os cortes durarão pelo menos um mês, mas poderão ser estendidos. Embora estejamos bem no início do conteúdo, não esquece, não deixa para depois, curte o vídeo, ativa as notificações, compartilha esse conteúdo, porque isso ajuda muito não só no crescimento da página, mas como também você estará disseminando informação a outras pessoas que talvez também estejam buscando esclarecimento acerca desse tema. Como de praxe, as minhas redes sociais também estarão na descrição aqui do material. E, sem mais delongas, retornamos então para o conteúdo. A OPEP+ é formada por 23 países exportadores de petróleo, dentre os quais está um outro grupo de 13 membros da OPEP, considerados aí os principais países produtores da commodity, formada principalmente por nações do Oriente Médio e da África. Na manhã desta segunda-feira, o barril de Brent de petróleo estava com 1,76% de alta. Vale destacar que o Brent é todo o petróleo extraído no Mar do Norte e comercializado na Bolsa de Londres. Ele tem a sua cotação como referência para os mercados da Europa e da Ásia. A OPEP+ é responsável por aproximadamente 40% do petróleo bruto do mundo, o que deixa claro que suas decisões políticas acarretam num forte impacto no preço da matéria-prima. Atualmente, a produção global varia em torno de 100 milhões de barris por dia. Segundo o Ministério da Energia da Arábia Saudita, que descreve o movimento como uma medida de precaução, o país agora produzirá 9 milhões de barris de petróleo bruto diariamente, o que equivale a 1,5 milhão de unidades a menos a cada 24 horas, em comparação com o que estava sendo produzido desde o início de 2023. Contudo, vale ressaltar que já estão em vigor outros 2 cortes, um de 2 milhões de barris de petróleo, acordado em 2022, e o outro em abril deste ano, considerado um corte voluntário de 1,6 milhão de barris. Em um pequeno parênteses, você sabe quais são os critérios que acarretam na alta do preço dos combustíveis? São alguns fatores que perpassam a política interna de um país, até porque, tendo em vista a decisão tomada pelo reino, afirmamos que, sim, tem impacto direto na cotação do mercado, que influencia diretamente no preço de derivados como o óleo, o diesel e a gasolina. Um exemplo recente para explicar tudo isso foi a alta dos combustíveis no Brasil em 2022, na transição da pandemia do novo coronavírus, quando o preço passava de R$ 6 e R$ 7 em diferentes localidades do país. Em meio a toda a situação, várias narrativas foram criadas e disseminadas erroneamente, sem sequer explicar a fundo 4 motivos totalmente interligados nessa situação e que se repetem em inúmeras vezes em que há a alta no preço dos combustíveis. No exemplo mencionado, previamente falando, destacamos em primeiro lugar o aumento abrupto da demanda mundial, com foco em países que já passavam por uma reabertura veloz de suas economias. Tivemos também a restrição na oferta, onde países membros da OPEP não conseguiram acompanhar a alta da demanda. Vale ressaltar nesse segundo ponto a dinâmica adotada pela aliança, que muitas vezes limita a produção para evitar fortes quedas no preço ou mesmo valorizar a cotação do barril. O terceiro fator
o dólar alto, sem levar em conta a desvalorização cambial que o Brasil presenciou na época. Tal ponto ocorreu devido a um aumento de juros nos Estados Unidos e da retirada de programas de estímulos monetários dos norte-americanos. Isso sem contar também as políticas internas, contas e conflitos entre poderes aqui no país. E, em último lugar, a alta dos biocombustíveis, componentes da gasolina e do diesel, mas que não são derivados do petróleo. Um deles, o álcool anidro, com uma alta que chegou a 60% desde o início de 2022. Motivos climáticos, falta de chuvas, geadas em metade de ano, atrapalhando a produção das lavouras de cana-de-açúcar, sua matéria-prima. Já no caso do biodiesel, a alta ocorreu pelo aumento do preço da soja, cuja produção foi afetada pelas estiagens, com alta de mais de 70% desde o início do ano passado. E o efeito cadeia faz com que a gasolina não seja a única afetada, e sim frete, transporte, alimentos e por aí vai. Ah, Jean, então quer dizer que os sauditas só estão buscando enfrentar o excesso de oferta iminente? Não, não é só isso. O reino também precisa de alta receita sustentada de petróleo para financiar projetos e diversificar a economia do país. Dados do Fundo Monetário Internacional prevêem que a Arábia Saudita necessita de 80,9 dólares por barril, a fim de cumprir os objetivos e gastos previstos, incluindo um projeto planejado de cidade deserta futurista de 500 bilhões de dólares, chamado NEOM. Acontece que os preços do petróleo, se muito altos, podem alimentar a inflação, e daí, você já sabe, né? O consumidor perde o poder de compra, empurrando os bancos centrais, como é o caso do Federal Reserve dos Estados Unidos, para novos aumentos na taxa de juros. Um dos economistas da multinacional Goldman Sachs afirmou após a decisão: a OPEP nunca cortou o preço do barril há 3 meses de um corte anterior, com estoques tão baixos quanto hoje. Eles provavelmente, primeiro, querem observar o impacto dos novos cortes que acabaram de começar. E depois de muita informação, encerramos aqui mais um vídeo. E se você curtiu, não esqueça de deixar o like, compartilhar esse conteúdo e comentar aqui embaixo o que você achou das decisões e quais as futuras perspectivas para o Brasil depois de toda essa política internacional. Lembrando sempre, um jornalismo ético e moral é o que mantém os pilares da nossa profissão. Abraços, fiquem com Deus e até o próximo conteúdo.